Nesse vídeo a gente vai corrigir a segunda metade do exame discursivo de Biologia da UERJ do ano de 2019, no caso, o exame discursivo 2020, para os alunos que vão ingressar no ano de 2020. Então já tem o vídeo aqui no canal das primeiras 5 questões e agora a gente vai corrigir as 5 últimas questões. Então da questão número 6 até a questão número 10. Então vamos lá. Eu abri aqui o PDF da prova e eu vou passar aqui por essas questões que nós já vimos e vou começar aqui da questão número 6. A questão número 6 diz o seguinte: moléculas de DNA fita simples do gene da insulina humana foram hibridizadas com segmentos de DNA fita simples complementares à sequência do gene da insulina humana, obtidos de 4 outras espécies de mamíferos, W, X, Y e Z. O que a questão disse para a gente até agora? Que foram feitos híbridos de DNA. E esses híbridos eram híbridos como? Tinha a fita do gene da insulina humana, uma fita solo DNA, mas como o DNA é uma molécula de dupla fita, o que eles fizeram? Pegaram o gene de insulina em outros 4 mamíferos e pegaram a sequência complementar, a fita complementar, que formaria o par com a fita do gene da insulina. E aí o que eles fizeram? Fizeram um híbrido. Pegou a fita lá humana e juntou com a fita de um mamífero, com o mamífero W, e fez lá um DNA híbrido. Pegou a fita humana, usou lá uma fita do X, fez outro DNA Y e por aí vai. Fez outro DNA e por aí vai. Todos DNAs híbridos. E aí o que acontece depois? Vamos continuar lendo. Para determinar a temperatura de desnaturação das moléculas de DNA híbridas produzidas, elas foram aquecidas até o rompimento de todas as suas pontes de hidrogênio. Observe os resultados na tabela. Então, o que aconteceu? Aqui a gente tem uma tabela com as 4 espécies dos mamíferos. E aqui as temperaturas necessárias para romper todas as ligações de hidrogênio, todas as pontes de hidrogênio entre os DNAs. O que isso quer dizer? Se eu tenho lá o DNA humano formando uma fita, e eu tenho outros DNAs que estão se complementando com o humano, eu posso separar esses DNAs. Como? Com a elevação de temperatura. Porque a elevação de temperatura vai romper as ligações de hidrogênio e as fitas vão se separar. E aí o que acontece? Quanto menor for a temperatura necessária, quanto menor a energia que eu tenho que dar para o sistema para que as fitas separem, quer dizer o quê? Que esse DNA tinha menos conexão, ele estava menos conectado, as 2 fitas estavam menos unidas. Agora, quando eu tenho que fornecer muita temperatura, isso quer dizer que a hibridização, a fita humana e a fita do determinado mamífero estavam muito complementares, elas se complementavam bem. E por isso, então, elas tinham várias ligações de hidrogênio e aí eu precisei dar mais temperatura para conseguir separar. Beleza? E aí a questão continua a seguinte: identifique a espécie mais próxima evolutivamente da espécie humana, justificando sua resposta. A espécie mais próxima da humana nessa tabela é a espécie Z. Por que é a espécie Z? Porque a espécie Z foi aquela que eu tive que jogar mais temperatura, tive que fornecer mais energia, elevar ao máximo a temperatura para que eu conseguisse separar as fitas. Ou seja, as fitas eram muito complementares, o que indica que as sequências de DNA dessa espécie Z e a sequência de DNA humana é muito próxima. Por isso, a espécie mais próxima do humano é a Z. Em seguida, a questão pede para a gente nomear o hormônio produzido pelo pâncreas com efeito antagônico ao da insulina e indicar qual órgão do corpo humano que ele age. O hormônio que é antagônico à insulina produzido pelo pâncreas é o glucagon. O glucagon é o hormônio que vai fazer com que, que as células, em vez de captem a glicose, que é a ação da insulina, ele vai atuar sobre o fígado, fazendo com que o fígado mantenha a glicemia sanguínea. O que eu quero dizer? Quando a insulina está circulando na nossa corrente sanguínea, isso é um sinal para que as células captem a glicose do sangue. É o que acontece no estado alimentado. Quando passa um tempo, já que a gente comeu, o que vai acontecer? A gente tem que ter sempre uma certa quantidade de glicose circulando no sangue, para que seja usada como combustível para alguns tecidos, especialmente o sistema nervoso central. E aí o que acontece? Como é que esse açúcar é mantido mesmo quando a gente não está se alimentando? O glucagon produzido pelo pâncreas vai atuar sobre o fígado
E aí o fígado vai fazer um processo chamado gliconeogênese, que é a produção de nova glicose. Então o fígado, sobre o efeito do glucagon, vai manter a glicemia sanguínea, vai manter o nível de açúcar constante no sangue. Então a resposta para essa questão seria glucagon, e o principal órgão sobre o qual ele age é o fígado. Questão número 7. A questão dizia o seguinte: as plaquetas, componentes do sangue, encontrados apenas em mamíferos, apareceram há cerca de 300 milhões de anos, em uma espécie de mamífero semelhante ao atual ornitorrinco. Tais estruturas foram fundamentais para a sobrevivência e posterior evolução dos mamíferos eutérios, que são caracterizados pela presença de uma placenta com tecidos muito invasivos. Essa informação é importante. Para estes animais, as plaquetas possibilitaram o aumento da sobrevivência tanto das fêmeas quanto dos filhotes após o parto. Explique por que a presença de plaquetas aumentou a sobrevivência após o parto nos mamíferos eutérios. Como a questão disse, a placenta dos mamíferos eutérios possui tecidos muito invasivos. Isso quer dizer o quê? Que quando o embrião se implanta lá no útero materno, ele invade bastante o tecido do útero materno. Qual a consequência disso? Que no momento do parto, quando o filhote vai sair da fêmea, vai acontecer uma desconexão que é muito profunda. Vai ter, como o tecido é muito invasivo, a desconexão entre a fêmea e o seu filhote vai gerar um sangramento. Por isso que os partos têm sangramento. E as plaquetas são importantes nessa situação, por quê? Para que esse sangramento não evolua até se tornar uma hemorragia. Ela vai ser importante para coagular o sangue e evitar que tanto a mãe quanto o filhote sangrem infinitamente, né? Sangrem até morrer. Então, esse é o papel das plaquetas em relação ao parto. Mas a questão também faz uma outra pergunta, que é a seguinte: explique também por que essas estruturas nos primeiros mamíferos não produziram a mesma vantagem conferida aos mamíferos eutérios. Na questão, ele até colocou como exemplo desses primeiros mamíferos o ornitorrinco. Bom, tanto o ornitorrinco quanto a Equidna, que é um desses que pertencem ao mesmo grupo, o grupo dos monotremados, os mamíferos mais antigos, que ainda estão viventes, eles são animais que colocam ovos. Então, lembra lá o desenho do Phineas e Ferb? O ornitorrinco, ele é um mamífero que põe ovo. E o que acontece? Se o mamífero põe ovo, ele não tem o parto. Não tendo o parto, as plaquetas não vão causar essa vantagem em relação a interromper o sangramento, em relação a coagular o sangramento do parto. Por isso que os primeiros mamíferos não têm essa vantagem, devido à postura de ovos. Questão número 8, uma questão de genética, diz o seguinte: uma espécie de borboleta apresenta asas coloridas quando o gene asão é funcional, ou asas brancas quando o animal é homozigoto recessivo. Então a questão disse aqui pra gente que a asão gera asas coloridas e azinho seria uma asa branca. E fala sobre um outro gene. Diz que o gene Bzão, localizado em outro cromossomo, apresenta ação epistática sobre o gene Azão, impedindo a pigmentação das asas. Já o alelo Bzinho não impede a expressão do gene A. Então eu vou marcar essa parte aqui também. Basicamente, eu tenho lá então o gene A, que define a cor da asa, se ela é colorida ou se ela é branca. E o gene B, que manda sobre o gene A. É uma epistasia, no caso, dominante, porque o alelo dominante do gene B manda sobre a expressão do outro gene, que é o gene A. E aí, basicamente, o que acontece? Se o indivíduo tiver esse alelo Bzão, independente de como for o gene A dele, não vai ter pigmentação na asa, vai ser uma asa transparente. Já se ele tiver os alelos Bzinho, não vai impedir a expressão do gene A, e aí o A vai definir a cor daquela asa. Então, basicamente, você tem essas opções. A questão depois fala o seguinte: admita uma borboleta fêmea de asas brancas que foi acasalada com 2 machos, 1 e 2, ambos de asas coloridas. Vamos escrever um pouco isso. Então, existe uma fêmea que tem asa branca. Como é que seria uma fêmea de asa branca? Vou escrever aqui, ó, a fêmea de asa branca. Uma asa branca era azinho. Mas se eu vejo que a asa dela é branca, não é transparente, ela só pode ser azinho, Bzinho. Porque só quando ela é Bzinho, que o gene azinho se expressa. E falou que ela interagiu com 2 machos, o macho 1 e o macho 2.
E os dois têm asa colorida. Então eu sei que os dois são azão alguma coisa, porque isso indica o indivíduo da asa colorida, Bzinho e Bzinho, já que eu vejo que a asa é colorida. Então os machos são, a princípio, assim. Vamos ver as outras informações da questão. A questão diz que o cruzamento com o macho 1 produziu apenas borboleta de asas coloridas. O cruzamento com o macho 2 gerou 50% de borboleta de asas coloridas e 50% de asas brancas. Então, esse indivíduo aqui só gerou filhotes de asas coloridas. Todos eles, quando cruzou essa fêmea com esse macho, só teve filhote de asa colorida. Isso indica que esse indivíduo não tem o gene para branco. Então, ele é... Aqui, não precisava do tracinho, porque a mãe só doou o azinho. Esse indivíduo, ele é homozigoto dominante. Por isso que toda a prole dele nasce com asa colorida. Já o indivíduo 2, 50% da prole era com asas coloridas e 50% da prole era com asas brancas. Bom, se a gente olhar aqui, se nasce indivíduo branco desse cruzamento dessa fêmea com esse macho, a gente sabe que um desses azinhos veio da mãe. De onde veio o outro? Só pode ter vindo do pai. Então, esse pai é heterozigoto para o gene A. Ele é um indivíduo azão-azinho. E a questão pede o seguinte: apresente os genótipos, então a configuração gênica, tanto da borboleta fêmea quanto dos dois machos. Já fizemos. Qual é o genótipo da fêmea? Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Qual é o fenótipo dos machos? O macho 1 é azão, azão, Bzinho, Bzinho. E o macho 2 é azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Esses são os três genótipos. Então, continuando. Suponha que o cruzamento entre um casal de borboletas é heterozigoto para os dois genes. O que isso quer dizer? Vou passar aqui. Então, está falando de um outro casal de borboletas que são heterozigotos para os dois genes. Então, o indivíduo é assim: azão, azinho, Bzão, Bzinho. E o outro também azão, azinho, Bzão, Bzinho. Tenha gerado um total de 112 descendentes. Então, esse cruzamento gerou um número de descendentes, vou escrever aqui, um número de descendentes equivalente a 112. Determine o número de descendentes que possuem asas coloridas. Aqui eu acho que a UERJ deu um molezinho, porque o certo seria colocar: determine o número de descendentes que possuem probabilisticamente asas coloridas. Porque não tem como determinar de fato quantos são, é só uma proporção, é uma expectativa, é uma chance. Mas vamos usar essa chance. Então, eu quero descendente que tem asas coloridas. Vou fazer esse cruzamento aqui. Vou fazer ele separado e depois juntar, que eu acho mais prático, mesmo sendo dois genes. Então, se eu cruzar aqui os genes azão e azinho, eu vou ver esse resultado aqui. E se eu fizer para o B, que também é heterozigoto, eu vou ver esse resultado aqui. Certo? E eu quero pegar desses caras aqui só os indivíduos com asa colorida. Eu sei que para o indivíduo ter asa colorida, ele só pode ser Bzinho, Bzinho. Por quê? Porque o gene Bzão, lembra, ele esconde a expressão do A. Então, esse aqui, dentro do meu espaço amostral, é o único caso que eu quero. E ele apresenta quantas chances? 1 em 4. E desses caras aqui, quem são as asas coloridas? Esse aqui, azinhozinho, é branco. A colorida são as outras. Então, é aqui, ó. Todos esses que apresentam o alelo dominante. Que é uma chance de quanto? 3 em 4. Tem que acontecer isso e isso, isso
e isso. Como a genética é probabilidade, a gente vai usar esse e. 3/4 e multiplico 1/4. Multiplico numerador com numerador, 3 vezes 1, 3. Denominador com denominador, 4 vezes 4, 16. Então, eu acho essa proporção aqui, 3/16. Então, 3 a cada 16 descendentes terão asas coloridas. Mas quantos descendentes são? São 112. Então, probabilisticamente, eu posso fazer essa conta aqui. Tirar 3/16 de 112. Se eu dividir 112 por 16, dá 7 vezes 3, 21 descendentes. Então, 21 descendentes dessas borboletas terão asas coloridas. Resolvida a questão de genética. Opa. Questão número 9. Essa questão, confesso que me surpreendeu bastante. Embora eu tenha visto no edital da UERJ que tinha cinética enzimática, eu não esperava que fosse cinética enzimática do nível de saber catálise e parâmetros cinéticos das enzimas. Eu pensei que a UERJ ia colocar algo mais assim, o que afeta na velocidade de reação de uma enzima, o pH, a temperatura, a parte de desnaturação. Mas eles colocaram bem específico mesmo. E o textinho dava uma explicação, só que eu acho foi uma questão que me surpreendeu por achar que ela veio num nível um pouco acima, porque esse não é um assunto trabalhado normalmente no ensino médio. Eu acho que essa questão não leva anulação porque estava no edital, mas eu acho que deram uma pesada na mão. Mas eu vou explicar para vocês, embora eu acho que essa questão mereça até um vídeo à parte, explicando o conteúdo em si, eu vou explicar aqui de uma forma meio instrumental, resolvendo a questão pelo próprio enunciado, o que a gente teria que pensar, tá? Mas sem entrar muito no conteúdo de fato. A questão dizia o seguinte: a afinidade de uma enzima por seu substrato é determinada por uma constante Km. Então eu sei que essa constante Km está relacionada com a afinidade da enzima para o substrato, ou seja, o quanto aquela enzima fica afim, fica conectada com um determinado substrato. E aí diz o seguinte: o valor de Km corresponde à concentração molar de substrato necessária para que a enzima atinja metade de sua velocidade máxima de reação. Aí você já se perdeu, né? Mas eu vou explicar o que isso significa. Então, o Km, ele é uma concentração. Mas concentração do quê? Do substrato, ou seja, daquilo sobre o qual a enzima age. Tá? Então, basicamente, eu estou dizendo o seguinte: que esse valor de Km me diz qual a quantidade, né, a concentração de substrato que faz com que aquela enzima já esteja trabalhando na metade da sua velocidade máxima. Basicamente, é isso que essa informação que a questão me dá. Então, se a concentração é, digamos assim, a concentração seja 10. Então, quando eu jogo assim, tem um substrato numa determinada região que está lá em 10, se eu tiver 10, a enzima que atua sobre esse substrato já está na metade da sua velocidade máxima. Beleza? Mais ou menos isso, assim, só para simplificar. E aqui, depois vem o seguinte: para avaliar a afinidade de uma enzima por 3 substratos diferentes, foram determinados os valores de Km, apresentados na tabela abaixo. E ali eu tenho 3 substratos, cada um com valor de Km diferente. Mas repare que as ordens de grandezas aqui são bem diferentes. Esse valor de Km é o menor de todos, porque você está vendo aqui, ó, 10 menos 4. Então, essa vírgula andaria 4 vezes para lá, um número bastante pequeno. Esse é 10 a menos 3, esse é 10 a menos 2. Então, o substrato 1 é o que tem o menor Km, o substrato 3 é o que tem o maior Km. Mas vamos continuar. Identifique o substrato pelo qual a enzima apresenta maior afinidade, justificando a sua resposta. Então, o que acontece? Reparem que se eu quero saber a afinidade da enzima, eu vou olhar para esses valores de Km. O que isso me mostra? Que, pensa no seguinte: esse substrato, lembra que é uma concentração? Lembra que esse Km significa uma concentração? Então aqui é uma concentração baixa e aqui é uma concentração
alta. Quando que eu vou ter uma enzima que tem afinidade muito alta por um substrato? Quando mesmo que eu tenha dado pouco substrato para essa enzima, ela já esteja lá na metade da sua velocidade máxima. O que isso quer dizer? Por que ela tem muita afinidade? Porque eu coloquei pouquinho só substrato e isso já manteve aquela enzima ocupada, trabalhando com aquele substrato. Então, uma enzima que já chega perto da sua velocidade máxima, chega próximo da metade da sua velocidade máxima, logo que eu ponho um pouquinho substrato, quer dizer que ela tem muita afinidade com ele. Ela fica muito tempo grudada com ele. E aí, por isso, a velocidade máxima já é alcançada mais rapidamente. Então, o substrato aqui, que tem maior afinidade da enzima, é o 1. Por quê? Eu coloco só um pouquinho do substrato, é o menor valor de Km, e aquela enzima já chega na metade da sua velocidade máxima. Na metade da velocidade de trabalho que aquela enzima consegue alcançar. O 2 e o 3 não, tem que colocar muito mais para que aquela enzima esteja trabalhando vigorosamente. Vamos pensar mais ou menos assim. Então, basicamente, esse é o valor. Basicamente, essa é a regra. Então, quanto menor um km, menor um valor de um km, maior a afinidade da enzima por aquele determinado substrato. Beleza? E aí, você responderia a primeira parte assim. E segunda parte dessa pergunta. Suponha que o Km dessa enzima seja novamente determinado. Vou determinar o valor do Km de novo, de forma experimental. Parando o substrato na presença de um inibidor competitivo. Considerando esse contexto, indique se haverá modificação do Km, justificando sua resposta. Eu teria que pensar aqui pela lógica, né, porque esse não é um assunto muito abordado, o que seria um inibidor competitivo? O inibidor competitivo é um inibidor que ele não causa a desnaturação da enzima. O inibidor competitivo é aquele que consegue ocupar o mesmo sítio do substrato naquela enzima. Vou simplificar. Então, digamos assim, a enzima tem lá um determinado formato funcional. E o formato lá da enzima, ele é importante para que o substrato se encaixe. Vamos simplificar dessa forma. O inibidor competitivo seria um inibidor que tem uma forma similar à do substrato. E aí o que acontece? Ele pode se encaixar no lugar do substrato. Basicamente é isso. Se a gente pensar nesse caso, o valor do Km vai mudar? O valor do Km vai mudar. Por quê? Porque como tem alguém competindo pelo sítio ativo da enzima, só que ele não é substrato, ele é um inibidor, o que vai acontecer? Se eu não vou poder usar as mesmas concentrações que eu estava usando antes de substrato, por exemplo. O valor do Km modifica, porque agora tem outro substrato, né, que é o competidor, que compete pelo sítio ativo, pelo local de atuação, pela região da enzima atuante. E aí, como eu estou competindo com isso, eu vou ter uma variação no Km. Eu vou ter que precisar de outras concentrações do substrato para que eu tenha a enzima na sua atividade máxima, tenha maior afinidade. Já que quando o competidor se instala nela, a reação química que você está pensando que aconteceria devido àquela enzima não vai estar acontecendo, porque ele não é substrato, ele é só um inibidor. Assim, eu sei que é um assunto meio confuso, eu vou ter que abordar o tema como um todo em outro vídeo, mas é basicamente isso. O inibidor competitivo ele vai entrar no local onde o substrato deveria entrar, e por isso o Km vai ser modificado. Questão número 10 agora, para a gente terminar a prova da UERJ. Ela dizia o seguinte: duas plantas que pertencem a uma mesma espécie e se encontram no mesmo estágio de desenvolvimento foram mantidas durante 30 dias em duas câmaras de vidro iguais e hermeticamente fechadas. Então, basicamente, aqui, até agora, a gente não tem diferença. Tem duas plantas, as duas são da mesma espécie, estão no mesmo estágio de desenvolvimento e estão em câmaras iguais. Até agora não teve um tratamento. Estou fazendo um experimento e eu tenho lá dois grupos inteiramente iguais até então. Aí o que diz aqui depois? Ao longo desse período, uma das plantas foi constantemente iluminada. Então aqui vai ter a diferença. Uma planta recebeu luz o tempo todo.
enquanto a outra foi submetida a ciclos contínuos de 12 horas de iluminação e 12 horas de escuro. Então, uma planta estava luz direta, a outra estava no fotoperíodo 12 por 12. Então, 12 horas de luz, 12 horas de escuro. Então, uma iluminação o tempo todo, a outra metade do dia iluminada e metade sem iluminação. E aí foi medida a variação na concentração de CO2 em cada uma das duas câmaras. E essa concentração foi medida diariamente. E a gente vê aqui no gráfico o resultado dessa análise. Então, aqui eu tenho no eixo Y a concentração de CO2 e no eixo X eu tenho o tempo. A gente vê aqui que, que essas duas plantas, as duas a gente está vendo que tem queda de CO2. Tem queda nas duas. Por quê? Quando eu tenho luz, a planta realiza o processo de fotossíntese e ela vai captar o CO2 que está na câmara. Basicamente é isso. Tenho luz, fotossíntese acontece, retira o CO2 da câmara. E aí a questão pede o seguinte: indique a curva correspondente à planta que foi mantida sob iluminação constante, justificando sua resposta com base no gráfico. A planta que se recebeu luz por mais tempo, teve iluminação constante, ela fez mais o quê? Fez mais fotossíntese. Se ela fez mais fotossíntese por mais tempo, ela retirou mais CO2, porque ela ficou mais tempo fazendo fotossíntese. Então essa planta seria a planta B. Por quê? A gente está vendo aqui que ela retira muito mais CO2. Repara como a concentração de CO2 cai muito mais rápido no gráfico B do que na curva A. O gráfico B tem uma queda muito mais acentuada de CO2. Isso acontece porque essa planta fez mais fotossíntese. Depois, a questão pede para a gente nomear ainda o carboidrato. Vou descer aqui um pouquinho. Nomear o carboidrato produzido ao final da fotossíntese, a partir do CO2 consumido. Aí é uma questão mais de bioquímica mesmo. A gente teria que lembrar que o processo de fotossíntese absorve o CO2, acontece o ciclo de Calvin, se forma primeiro um carboidrato de 3 carbonos, uma triose, só que depois essa triose se une a outra triose, formando a glicose. Se a gente lembrasse lá da equação global da fotossíntese, muitas vezes a fotossíntese é resumida como um processo da seguinte forma: gás carbônico mais oxigênio, ou gás carbônico mais água, nada a ver. Gás carbônico mais água, com a energia solar, gera oxigênio e glicose. Então, o CO2 absorvido, ele vai fazer parte da composição da molécula de glicose. Então, a resposta aqui seria glicose. E o gabinete da UERJ até colocou que se aceitaria também sacarose, porque muitas plantas já convertem essa glicose e também parte dessas glicoses em frutose e une glicoses à frutose, formando sacarose. Então pode acontecer isso também, mas se colocasse glicose eu acho que é mais básico, mas também não deixaria de estar certo. E mais simples, a resposta que normalmente eu acho que a maioria dos alunos daria. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi a segunda parte da correção. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou responder. Tá bom? E vejo vocês no próximo vídeo.